Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar um pouco da interferência do homem no ciclo da água. Lembrando que o ciclo da água ele foi um tema da nossa aula passada e ele vai ter várias etapas e vários processos. Então, apenas para a gente recapitular e relembrar quais são esses processos, nós temos primeiramente a evapotranspiração, que consiste na perda de água da vegetação, das árvores, dos rios, cursos hídricos e dos seres vivos. Então, eles vão perder água por conta da energia solar, por conta do calor, e eles vão perder água líquida em estado de vapor. Essa água em estado de vapor, ela vai se deslocar rumo à atmosfera, onde vai haver o quê? O acúmulo desse vapor de água e, consequentemente, a formação de nuvens. Quando então nós temos o acúmulo de nuvens carregados de vapor de água, nós vamos ter então a precipitação, que nada mais é que a chuva. A precipitação então ela consiste na etapa onde a água que está em estado gasoso passa para o estado líquido em um processo chamado de condensação e se precipita para a superfície terrestre através da ação da gravidade. E aí, quando chove, quando finalmente precipita aqui na superfície terrestre, ocorrem dois processos. O primeiro é a infiltração, que nada mais é que a penetração da água no subsolo, que é aquela camada profunda abaixo da superfície da Terra. E esse processo de infiltração ele vai depender do relevo da superfície, ou seja, a infiltração de água em um relevo plano e um relevo rebaixado ou inclinado, ele vai ser bem diferente. Ele vai depender também da porosidade do solo, que são espaços vazios que tem no subsolo que são capazes de armazenar água. Vai depender também da vegetação, ou seja, com as raízes das árvores que penetram no solo e criam esses espaços vazios. E também vai depender do tipo de precipitação. Se for uma precipitação muito forte, ou seja, uma pancada de chuva, nós vamos ter uma infiltração muito mais acelerada, ou seja, nossos poros eles vão ficar cheios de água. E quando nós temos uma chuva que não é tão intensa assim, consequentemente nós teremos uma infiltração bem menor. Além disso, nós temos que ficar atentos também à questão da percolação. O que é a percolação? É o movimento de infiltração de água no solo ou na rocha. Então, quando a água ela penetra no solo, ela segue um caminho. Esse caminho, geralmente, essa água, ela vai chamado nível freático, que é toda aquela camada de água existente embaixo do solo, embaixo da superfície terrestre. Esse nível também é chamado de lençol freático, e ele é bastante importante. E o homem, com as suas ações antrópicas, que eu vou falar daqui a pouco quais são, ele consegue interferir nesse processo. E quando o homem ele interfere num processo realizado pela natureza, nós vamos ter então consequências. Então a aula de hoje vai trazer, vai dar o foco, a ênfase nessa questão da intervenção do homem no ciclo da água. Então, continuando, a gente precisa saber o que é água subterrânea. Água subterrânea, galerinha, é toda aquela água que está debaixo da superfície da Terra, no chamado subsolo. Então, essa água que é armazenada, ela é muito importante, porque, primeiro, ela abastece cisterna, que tem muitas casas, muitas residências, nos poços artesianos, que é muito usado, por exemplo, em fazendas e chácaras, nos córregos, rios, ribeirões. Lembrando que a água subterrânea ela é bastante importante por cursos hídricos. Por quê? Sobretudo por cursos hídricos perenes, que são aqueles rios que não secam durante o período de estiagem, ou seja, no período sem chuvas, porque são eles que vão recarregar. Então, um exemplo, o Rio Meia Ponte, que faz parte do nosso cotidiano, ele não vai secar durante o período sem chuvas, por quê? Porque ele vai ser reabastecido com a água subterrânea. Tudo bem, pessoal? Então, olha a importância do nível freático em nosso cotidiano, em nossas vidas, tá? Então, o que acontece? Se a água da chuva ela escoar mais do que infiltrar, nós vamos ter consequências. O que é o escoamento superficial? É a famosa enxurrada. Por exemplo, quando vocês estão jogando bola ali na rua, debaixo de chuva, vocês já perceberam que tem aquele filete de água que está correndo ali pelo meio-fio? Aquilo ali é o chamado escoamento superficial, ou seja, é quando a água deixa de entrar, deixa de penetrar no solo,
para escorrer na superfície. Lembrando que essa água, pessoal, ela tem como destino o rio, que geralmente está na porção mais baixa do relevo de uma determinada área. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é uma imagem que mostra a importância da água subterrânea. Isso aqui é um exemplo que mostra como que acontece o funcionamento de um poço comum, de uma cisterna e um poço artesiano. Ou seja, é criada toda uma infraestrutura, né, que permite com que o poço ele penetre no subsolo e ele consiga, então, sugar essa água que está debaixo do subsolo. Então, ele é muito importante para muitas propriedades privadas, né, fazendas, chácaras e até mesmo residências que também dependem de cisterna. Tudo bem, pessoal? E aí, qual que é a importância da vegetação para os rios? Primeiro que a vegetação ela se constitui como uma proteção natural, ou seja, ela tem a função de proteger os rios contra a sedimentação, que nada mais é que barro, que areia, todo tipo de sujeira que se desloca em direção aos rios. Então, a vegetação ela protege, evitando então o processo de assoreamento. O assoreamento é o seguinte, pessoal, é quando nós temos ali o rio, só que ele tem tantos bancos de areia, tantos sedimentos, que ele vai perder volume de água. Um exemplo disso é o rio Araguaia. Aquelas praias onde a gente curte ali o verão, é resultado de assoreamento, pessoal. É quando o rio perde volume por conta dessa grande quantidade de sedimentos, que no caso é os bancos de areia, tá? Então, nós temos também a chamada mata ciliar, que é aquela vegetação que está ali bem do lado do rio. O próprio nome ele já indica a função das matas ciliares. Ciliares vem de cílios, pessoal. Qual que é a função dos cílios? Não é de proteger os olhos? Então, se a gente for relacionar com as matas ciliares, elas também vão proteger os rios. Ela vai fazer a filtragem, ela vai diminuir ou evitar a presença de sedimentos trazidos com a água das chuvas, tá, pessoal? Vocês já perceberam que quando vocês jogam bola debaixo de chuva, aquela água, aquela enxurrada tá barrenta, aquilo ali é sedimentos. Então, se esses sedimentos eles vão em direção aos rios, certamente o rio vai ficar poluído. Tudo bem, pessoal? Então, ela tem essa função. Além disso, a manutenção da vegetação nas margens dos rios, ela vai favorecer a infiltração de água no solo, pessoal, a partir das raízes das árvores. Então a vegetação ela é muito importante porque ela evita com que a chuva ela bata diretamente no solo, ela é uma proteção, ela vai interceptar a água da chuva e, conforme eu já falei antes, por conta das raízes das árvores que cortam e rasgam o solo ele vai ter uma maior capacidade de infiltração de água. Então, se você tem uma maior capacidade de infiltração de água, você vai ter o quê? Um maior volume de água subterrânea, que é bastante importante para nós, seres humanos, tá? Então, olha esse exemplo. Se você remove essa mata ciliar aqui, olha o que vai acontecer. Conforme vocês podem ver, com a remoção, ou seja, com a eliminação da vegetação aqui nas margens dos rios, o rio ele fica exposto. Olha aqui o tanto de volume de água que esse rio perdeu. Isso aqui é sedimento. Esses bancos de areia aqui são os sedimentos que eu acabei de falar e que causa esse problema ambiental. Tudo bem? E se você remove o volume de água, certamente nós vamos ter muitos prejuízos em relação ao abastecimento doméstico das pessoas. Como assim? É a água que a gente utiliza em nosso dia a dia, tá? Então, se a gente interfere no processo de ciclo hidrológico, o que vai acontecer? Primeira coisa, inundações, desabamentos, a redução da infiltração do solo, a diminuição do volume das águas subterrâneas, a perca de volume de água de rios, córregos e ribeirões. Então, é um problema muito sério, tá, pessoal? Então, para a gente exemplificar, nós temos aqui o caso da Marginal Botafogo, que é uma via de acesso rápido que corta Goiânia de norte a sul. Para isso acontecer, pessoal, para você colocar aqui essas duas vias, onde estão circulando os carros, os caminhões e as motos, você teve que reduzir o volume de água. Então você primeiramente teve que reduzir a vegetação, tá? A vegetação que ficava aqui, ó, bem do lado aqui dessa canaleta, tá? As margens aqui dessa avenida. Então você remove a vegetação.
Além de remover a vegetação, o que você fez? Você canalizou o córrego. Vocês conseguem notar que nós temos aqui uma grande barreira de concreto em volta do córrego? Isso é extremamente prejudicial. Por quê? Porque antes a água infiltrava, mas a água agora, com essas transformações que aconteceram nesse ambiente, a água não infiltra mais, ela vai escoar. Só que o que acontece? O córrego Botafogo, ele tem um volume máximo de água. Então, dependendo da chuva, nós vamos ter o quê? O transbordamento das margens. Ou seja, quando o rio alcança o seu volume total e a água ela passa a transbordar para a lateral. E aí vai acontecer as chamadas inundações, tá, pessoal? E as inundações são muito sérias porque elas causam muitos prejuízos. Imagina o colapso que é o trânsito, por exemplo, em uma inundação. Pode acontecer mortes, dependendo então do volume de água que está escoando, da velocidade. Então, essa é uma consequência, as inundações. Por isso que hoje as grandes cidades, pessoal, elas sofrem muito com esse processo de inundação. Por quê? Porque elas removeram a sua vegetação, perderam então a capacidade de infiltração e eles impermeabilizaram o solo, ou seja, colocaram asfalto, colocaram concreto. E a gente sabe que a água no asfalto ela não infiltra, ela escoa. Então, a inundação ela é fruto desse processo de urbanização. E além disso, o que vai contribuir para a degradação das bacias hidrográficas? Nós vamos ter então as grandes cidades, conforme eu já falei antes, a urbanização que vai impermeabilizar o solo e vai causar a degradação da vegetação. Além disso, pessoal, se a gente tem a grande cidade, nós vamos ter casas, nós vamos ter indústrias. Então nós vamos ter o quê? Um grande volume de esgoto sendo jogado nos rios. Olha o rio Minha Ponte, por exemplo. Hoje, se eu não me engano, ele é o 7º rio mais poluído do país. E é fruto dessa irresponsabilidade, da falta de tratamento de esgoto. Então, quanto mais a cidade vai crescendo, mais esgoto ela vai produzindo. E esse esgoto, ele não é tratado em 100% da sua quantidade. Ele, infelizmente, é jogado nos rios. Por quê? Porque é muito mais barato. Tá? E, além disso, um outro fator que vai contribuir para a degradação de uma bacia hidrográfica é a ocupação de áreas irregulares. Então, você vê, por exemplo, muitas ocupações, muitas moradias, muitas casas na beira de rios, em lugares muito inclinados. Aí vocês têm que lembrar que a infiltração em lugares mais inclinados ela é mais complicada. Áreas destinadas às preservações ambientais. Então, isso aqui é um exemplo muito claro disso. Isso aqui é uma ocupação irregular que fica em Goiânia, bem próximo do rio Minha Ponte, e quando chove acontece isso, pessoal. Nós temos inundação, nós temos esse grande prejuízo para esses moradores, tá? Porque a água aqui ela não vai infiltrar. Além disso, nós podemos aqui nessa imagem, aqui no canto superior direito, aconteceu o desabamento, que são essas habitações em áreas mais inclinadas. Quando nós temos um relevo mais inclinado e chove, o solo que está nesse relevo mais inclinado, ele tem menos força, ele tem uma união muito menor. As suas partículas elas não são bem sustentadas. Então, quando nós temos pancadas de chuvas, acontece isso aqui abaixo, o deslizamento de terra. Tá? Por quê? Porque com a chuva, né, removeu a vegetação aqui e colocou uma casa, a chuva ela vai bater diretamente no solo, então ela enfraquece o solo perde sustentação e vai chegar um momento que ela vai o quê? Desmoronar, tudo bem? E nessa imagem aqui nós temos mais ocupações irregulares nas margens de um córrego também em Goiânia, então é um problema muito perigoso, tá, pessoal? E aí, além disso, jogar lixo nas ruas também vai contribuir para a degradação das bacias hidrográficas, que são os rios, os córregos e toda a área de seu entorno, tá, pessoal? Olha esses exemplos clássicos aqui. Isso aqui é uma foto do rio Minha Ponte. Olha o estado de sujeira, de destruição, de degradação desse manancial. É um rio totalmente poluído. É um rio, por exemplo, não tem como você pescar, que não tem como você banhar, não tem como você lavar roupa, que era um costume antigo há 30, 40 anos atrás. Além disso, nós temos então
Aqui, esse aqui é um exemplo aqui do Jardim Novo Mundo, tá? Não sei se vocês conhecem. Olha aí Itambé, próximo ao Rio Minha Ponte. Isso aqui é extremamente perigoso, tá? Por quê? Porque a Itambé é uma indústria de laticínios, produz iogurte, leite, queijo. E todo o esgoto que ela produz, ela vai jogar aqui no Minha Ponte. E isso vai colaborar, então, para a degradação. Além disso, um outro fator que colabora bastante para a poluição da água e vai alterar nesse ciclo é a manutenção de pastos para animais. Ou cultivo de soja perto de rios. Por quê? Por conta do agrotóxico. A partir do momento que você bate agrotóxico para crescer o capim para o gado comer, ou para você evitar as pragas nas colheitas de soja, aquele agrotóxico, pessoal, ele vai infiltrar no solo. E no solo está onde? No solo nós temos então a água subterrânea que vai recarregar os nossos rios. Então a água ela vai ficar envenenada, tá, pessoal? Além disso, um outro fator que vai alterar basicamente, que acontece muito no Cerrado, é a irrigação. Hoje, a agricultura aqui do estado de Goiás e também no Brasil em geral, pessoal, gasta muita água, só para vocês terem ideia, né? Isso é um conceito chamado água virtual. Para a gente produzir 1 quilo de carne, a gente gasta 17 mil litros de água, que é fruto desse processo de agronegócio que gasta muita água. Ou seja, eles puxam a água do nível freático, que é aquela camada de água debaixo do solo, para irrigar as plantações, os seus pastos. E isso é muito ruim, por quê? Porque chega no período da seca, cadê a água nos nossos rios? Porque é essa água subterrânea que está sendo extraída que abastece os nossos rios no período de estiagem. Tudo bem, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição aí de vocês, tudo bem? Muito obrigado a todos e um forte abraço.